Continuando o estudo sobre o jejum, o poder do jejum. O poder que o jejum tem sobre a nossa vida, o poder que o jejum faz sobre nós quando nós estamos em tribulações, problemas, aflições, doenças, perseguições, ataques de Satanás, o diabo persistindo em nos destruir. Quando nós entramos em jejum, Deus vem e dá a vitória. Vamos ler aqui em Jó. Jó primeiro. Jó era um homem íntegro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedeu em um dia com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e levantava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus o seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Nós podemos observar que o título já fala que Jó, ele era um homem íntegro. Era um homem muito rico, um homem próspero, mas era um homem que ele não havia colocado o coração dele nas coisas desse mundo. Ele tinha os seus filhos, tinha vários filhos, né? Louvado seja Deus. Pela que a Bíblia fala, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E a Bíblia fala que todos eram muito ricos. Mas Deus fala aqui na palavra, a palavra de Deus fala que Jó era muito rico, mas ele era íntegro. O que significa integridade? Íntegro, totalmente temente a Deus. Quando os filhos, que eram muitos filhos, fazia muitas festas, então, muitos ajuntamento, né, de familiares para os seus banquetes, Jó, ele próprio fazia para Deus jejum, consagração, de madrugada, se santificava, levantando de madrugada, oferecendo a Deus os seus clamores, o seu jejum, os seus holocaustos, para aqueles filhos dele, oferecia a Deus por cada um, por cada filho, porque ele pensava assim, talvez eles nas suas festas pecaram, murmuraram contra o Senhor, né? Porque bebiam muito, comiam muito, e onde há muita glutonaria, bebedice, há murmuração, blasfêmias, e assim ele fazia continuamente.
E Satanás aproveitou um dia desses que os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus na terra? São os anjos que passeiam na terra, todos os momentos tem anjo ao nosso derredor, ao nosso redor, melhor dizendo, ao nosso redor, né? Porque ao derredor está o adversário, está Satanás, o anjo do mal, para nos atacar, nos incitar a pecar, a revoltar-se, a colocar na nossa mente palavras que Deus não existe, que nós estamos derrotados. Então, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, falando também em nossos ouvidos que Deus é conosco. E esses anjos, eles têm a função de anotar tudo o que passa sobre a nossa vida na terra. O que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, se nós estamos sofrendo inocentemente, sendo tentado, perseguido, atacado pelo diabo, eles anotam ao Pai. E esse dia os anjos foram lá levar, os filhos de Deus, eram os anjos, foram apresentar-se diante de Deus, o relatório sobre o povo aqui na terra, tanto sobre o povo de Deus como o povo perdido. Então Satanás, ele entrou juntamente com eles, né? Nós não sabemos até onde Satanás pode ir, mas a palavra diz que ele foi lá apresentar-se também diante dos filhos de Deus. Ele não pode subir lá onde Deus está, no trono, mas ele foi até uma certa altura, que é onde os anjos levam a todo o seu trabalho que eles fazem aqui na terra, averiguação para Deus. Nós podemos observar isso, porque Deus, quando veio destruir Sodoma e Gomorra, ele encontrou-se com Abrão, que era Abraão já, e falou que ele iria destruir Sodoma e Gomorra, porque o que ele tinha ouvido falar daquela cidade, ele desceu para ver se era aquilo mesmo. Então os anjos vêm, fala com Deus, vai lá, sobe, vem aqui na terra, faz o relatório e volta lá e passa para Deus. Está passando agora da minha vida, está passando da sua vida, o que eu estou fazendo, o que sai da minha boca, minhas obras, da sua, de cada ser humano na terra. E Satanás, ele está também, tem os demônios dele também, com o relatório dele, para levar para ele dos cães dele, dos adébitos dele, dos que servem a ele, daqueles que ele conseguiu convencer e de nós que ele também está tentando, né? Ó, eu estou quase tentando, o diabo recebe o relatório também. E nesse dia Satanás, ele subiu com os anjos de Deus e Deus apresentou Jó para Satanás. Quando Satanás ia acusar talvez pessoas que ele queria destruir e matar, que ele é invejoso, né? Ele é homicida. Ele veio para matar, roubar e destruir. E Deus aproveitou e falou para Satanás: da onde vem Satanás? De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: eu vim de rodear toda a terra e passear por ela. Você vê que ele não se dava por feliz de ser um derrotado, um caído. Então ele faz também a obra dele, ele rodeia toda a terra, fica procurando o que ele pode tragar, que ele pode derrubar. Ele fica observando aqueles que ele usa na terra também, a missão que eles têm de usar pessoas para destruir. E ele quis se apresentar a Deus a respeito de Jó. E eu estava rodeando a terra. E Deus falou: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a mim, e que se desvia do mal. Deus disse que Jó era temente a ele. E Satanás, ele é astuto, né? Você pode observar quando Satanás está numa pessoa, quando você começa a conversar com ela e ela não dá tempo de você falar, ela já responde: mas isso, aquilo. Aquilo, outro. Então Satanás já interrompeu Deus. Porventura tu não cercaste ele de proteção? Ele te serve de balde, como que ele te serve de graça? Ele não é um pobretão. Ele te serve porque ele é fazendeiro, ele é rico, você multiplica ele todo dia, você o enriquece todo dia. Tudo que ele tem está guardado, como quem diz. Já tentei, né, fazer de tudo, não consegui tirar, destruir, tentei fazer ele adulterar, não consegui. Tentei fazer ele judiar dos servos dele, não consegui. Tentei matar os filhos dele, não consegui. Tentei
destruir a plantação dele, os gado não conseguir. Aí, Satanás falando com Deus: porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás, ele é astuto, ele quer ver nós doentes, ele quer ver nós odiados, de ira, revoltados, cheio de medo dos filhos dele, da morte, de tiroteio, de violência, de desastres naturais. Ele quer ver nós trancados dentro de casa, enfermos, sem alegria, tirar a nossa alegria de viver. E Deus ali falou para ele: tudo bem, Satanás, eis que tudo está na tua mão, tudo que ele tem está na tua mão, somente contra ele não toca. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Se é isso que você está dizendo que ele me teme, então leva tudo que ele tem. As coisas materiais, os filhos, você só não vai tocar na vida dele. E eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. Contra ele. E Satanás saiu, bem feliz, né? Todo apressadamente saiu da presença do Senhor para fazer a desgraça. E sucedeu que um dia em que os filhos e suas filhas, filho de Jó, estavam ali comendo, bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, do irmão mais velho, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também os moços feriram ao fio da espada. Foram mortos todos, os servos dos filhos dele, todos que estavam no banquete foram mortos. E eu só escapei. Levou tudo que estava lá, os bois que estavam, e as jumentas, os animais que estavam pastando, e os servos. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, veio outro servo, e esse ainda falando, no mesmo dia: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer as novas. As coisas de Jó aqui. Então, ele falou fogo do céu, nós temos que ter cuidado, olha, tem fogo de Deus e tem fogo do diabo, viu? Um dia uma certa pessoa falou, era bem mais nova, há muito tempo, que Satanás ele entra nos furacões, nos relâmpagos, nas tempestades, que quando Deus está derramando a fúria sobre a terra, maremotos, e diz que Satanás entra para fazer maiores tragédias. Eu não acreditei naquela pessoa, isso faz anos atrás. Eu falei, imagina, tudo o bem e o mal vem de Deus, porque eu já li que Deus fez o bem e cria o mal, mas realmente a gente pode tirar aqui pelo livro de Jó. Satanás, ele infiltra no meio de onde está o povo de Deus, por isso que a palavra fala que ele procura estar nos lugares celestiais para nos acusar, como ele subiu com os anjos para acusar Jó. E aqui, para essa destruição das coisas de Jó, veio fogo do céu, o servo falou. Mas esse fogo não veio de Deus. Deus entregou a Satanás a destruição das coisas de Jó. Falou para Satanás só não tocar na vida de Jó. Por isso que temos que ter cuidado. Por isso que a Bíblia fala que mesmo que um anjo vier até nós vestido de anjo, aparência de anjo, se manifestar, fingir que é um anjo de luz, tome cuidado, porque são anjos satânicos, anjos caídos, demônios, que engana aí fora, se passa por anjo de Deus e engana, está enganando a muitos, profetizando, falando, e não é de Deus. Então temos que ter cuidado. A gente vê muitas religiões aí que é Satanás, o puro diabo, e enganando as pessoas, se passando e negando a Jesus, o Filho de Deus. Fogo do céu caiu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços, e só eu escapei para trazer-te a nova. Sempre sobra um para avisar, né? Estando ainda esse falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada.
que essa parte agora era de Jó, e era dos filhos, primeira. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda esse falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, vindo em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento, olha lá, Satanás trouxe uma grande tempestade, um grande vento, esses furacões. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se levantou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Mesmo Jó não entendendo o que estava se passando, do nada começar a perder tudo. Até as coisas materiais a gente fica compadecido. Nosso animal, a nossa terra. Se vem uma geada, mata as plantas, uma chuva de granizo, mas quando começa a tocar nos nossos filhos, é terrível. Mas nem assim Jó murmurou. Morreu todos. Todos estavam na casa do primogênito. E Jó não murmurou. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele não pecou contra Deus, não murmurou. Mas Satanás, ele não se deu por vencido, né? Aí a palavra diz que no outro dia, que os filhos de Deus também voltaram a se apresentar diante de Deus, Deus também fez a mesma pergunta. Porque Satanás, atrevido, ele foi lá também. De onde vem Satanás? O Senhor perguntou novamente para ele. Quando os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém o meu temor, né? A sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás é astuto, né? Respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Quantas vezes nós passamos por enfermidades terríveis, câncer, leucemia, caroços, ficamos careca, pele e osso, do nada vem uma doença, perdemos filho, perdemos família, e Satanás fica ali olhando, vem até os dele para nós, até com a Bíblia na mão. Nossa, você passou por isso, passou por aquilo, eu não sei como você ainda está de pé. Eu não estaria. Eu estaria no mundo, eu já estaria servindo ao mundo, ao diabo, né? Eles querem dizer. Mas, porém, estende a tua mão, Satanás falou para Deus. Toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Que Satanás atrevido, né? Atrevido. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está nas tuas mãos, porém guarda a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar. Ele raspava aquelas feridas, ele raspava aquela lepra, porque devia doer, sair muito pus, muita água, e Jó ali no sofrimento, na tribulação, mas Jó também não murmurou contra Deus. E os amigos de Jó murmuraram contra Jó, sabendo quem era Jó, sabendo que Jó temia a Deus. Mas se nós for observar o poder do jejum, que Jó era um servo temente a Deus, e ele vivia em santificação a Deus, consagrando a sua vida a Deus, por ele, pela sua família, aí ele abençoava os seus servos, seus empregados, ele ajudava os necessitados. Mas Deus permitiu que Satanás tocasse nele, e os amigos que deveriam compadecer de Jó, ele o acusou. Mas Deus, que é fiel,
Deus que conhece a sinceridade, Deus que conhece a fidelidade do ser humano. Muitas vezes Deus está chorando, porque eu e você talvez estamos passando por misérias, por situações, os filhos do diabo estão nos acusando, nos tocando, a macumba, a feitiçaria está tocando na nossa saúde. Tem gente que fala, a macumba não pega em crente, isso, aquilo, outro. Pegou em Jó, porque Deus permitiu Jó ser tocado. Se você está passando, minha irmã, meu irmão, por uma enfermidade, se você está passando, você é reto, é íntegro diante de Deus, é íntegra. Não se desanime. Seja a peste, a praga que for, Deus será com você. Não caia na lábia dos crentes mentirosos. Leia, examine a palavra. Nós estamos na terra sujeito a tudo. Satanás está aí para nos acusar. Mas aqui no 38, Deus respondeu a Jó. Deus falou com Jó que ele escurece o conselho com palavras sem conhecimento. Ele perguntou, quem é esse? Agora cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu me ensinarás? Onde estava tu quando eu fundava a terra? Deus começou a falar para Jó. Descansa. Continua sendo quem é você. Eu estou com você até o final. Eu estou contigo até o fim. Não importa que você está aí com a lepra. Não importa que você perdeu tudo. Eu sou Deus para te restituir. E Deus continuou no 39 falando com Jó. Deus falou com Jó até no 40. Aí o Senhor respondeu a Jó. Porventura, contender com o Todo-Poderoso é ensinar? Quem arga assim a Deus? Responda por mim, por isso. Deus estava falando para Jó. Quem é que porventura, que contende com Deus, começa a falar com Deus com agressividade, com contendas, pode ensinar alguma coisa? Ninguém. Deus estava falando para Jó, não contende comigo, eu sei o que você está passando, eu estou vendo. Então não adianta debater, abrir boca, falar, murmurar contra Deus, até falar palavrões, palavras que desagradam a Deus, que se torna ira a Deus. Se você não está sabendo por que está sendo atravessando esse problema, você sabe que está íntegro a Deus. Passa com calma, passa dando glória, passa glorificando. E Deus aqui ele fala. Porque Jó aí no 43 ele se humilha. Porque Jó não estava suportando. Então ele estava contendendo com Deus. Mas Deus respondia a Jó. E aqui Deus